Você já parou para pensar se vai conseguir se aposentar algum dia? Eu te pergunto porque no Brasil a realidade é dura. 9 em cada 10 pessoas nunca vão conseguir parar de trabalhar. E não é só uma questão de idade ou do INSS. Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária. E hoje eu vou te mostrar por que que isso acontece, o que é que eu fiz na minha jornada para poder sair dessa estatística e como você também pode escapar desse destino. Então assiste esse vídeo até o final, é sobre isso que eu vou falar a partir de agora, dando inclusive um plano simples para que você possa mudar a sua realidade. Primeiro deixa eu te mostrar o tamanho desse buraco, porque pesquisas recentes, mostrando até aqui, uma delas, já mostraram que mais de 60% dos brasileiros não tem nenhum tipo de poupança para aposentadoria, ou seja, não tem nenhuma preocupação, delegam isso totalmente para a INSS ou qualquer que seja a alternativa dele. E o INSS? Bem, hoje o que a gente tem é um benefício que o teto está em 7.500, mas que na verdade a média dos benefícios pagos está gerando ali na casa de R$ 2.000 por mês. Isso paga as contas? Para a maioria das pessoas, não. E tem mais. Com a inflação subindo, expectativa de vida subindo, hoje a gente tem pessoas que estão vivendo aí na casa dos 80 anos ou mais. Isso vem cada vez mais com os avanços da medicina, graças a Deus, isso vem melhorando. Mas, por outro lado, são cada vez mais pessoas demandando dinheiro, demandando despesas, com muitas vezes um benefício, um auxílio, um provento que não acompanha a evolução dessas despesas. Então, assim, depender só do governo para sua aposentadoria é meio que um tiro no pé. E seguramente você vai conhecer alguém que trabalhou durante 35 anos, contribuiu tudo certinho para o INSS, se aposentou aos 65 anos e quando chegou lá, aquele valor não dava para pagar as contas. Então essa pessoa ou precisou continuar trabalhando de carteira assinada ou empregado naquela rotina normal, ou fazer alguns bicos, ou pior, depender de filhos ou de algum tipo de auxílio extra, para que ela continuasse vivendo. Porque ela sabe que aquilo não vai dar para pagar as contas. Então, na boa, isso não é aposentadoria. Isso é sobrevivência. E o pior é que, como eu tinha mostrado para você, 90% dos brasileiros estão nesse mesmo barco, porque a gente não aprende a lidar com o dinheiro desde cedo. Eu entendo que isso é criado por basicamente três motivos. O primeiro deles, a gente não planeja. Aqui no Brasil, a gente não recebe educação financeira nas escolas. Na maioria dos casos, a gente também não recebe educação financeira em casa. E muita gente pensa erroneamente que a aposentadoria é tipo coisa de velho. Tanto é que uma pesquisa nacional, essa fresquinha de janeiro agora de 2025, mostrando também para vocês aqui o print, mostrou que a maioria dos brasileiros, 60% dos brasileiros, inicia um planejamento financeiro para a aposentadoria apenas 5 anos antes dela chegar, ou seja, com 5 anos de antecedência. Então, assim, é claro que essa conta não fecha. É claro que a gente não se planeja. E se você não se planeja, é muito provável que lá na frente vai faltar. Segundo ponto, custo de vida. Eu já tinha pincelado sobre isso, mas para pensar. Hoje a gente tem um salário mínimo que gira em torno de 1.500. 1.500 em um quebradinho. E a cesta básica, pelo menos em grandes cidades, já está em R$ 700. Então, pô, um salário mínimo não dá para pagar alimento e pagar todos os custos. Não é suficiente. Mas, se você para pensar no a média paga dos proventos na casa de R$ 2.000. E para pensar que a inflação para os idosos, ela costuma até ser um pouco mais cara. E além de todos os custos que geralmente as pessoas têm, você vai ter custos maiores com saúde de uma maneira geral. O plano de saúde para idoso é muito mais caro, porque ele vai subindo com o passar do tempo, vai subindo com a escalada da idade e também o uso de medicamentos, né? Então, muitas vezes, os idosos tendem a usar mais de medicamentos do que as pessoas mais jovens e muitas vezes esses medicamentos são mais caros. Então, a gente junta aí essa questão de falta de planejamento, de custo de vida. E o terceiro ponto seria erros com os investimentos. Que também, eu falei lá que 90% das pessoas nem se preocupam com a aposentadoria. Não tem nenhum plano sobre isso. Daquelas que se preocupam, muitas delas, a maioria delas, começa a se preocupar faltando 5 anos para se aposentar. Então a gente pega a exceção da exceção, aquelas 10% de pessoas que se preocupam com a aposentadoria com juntar algum tipo de dinheiro. Mesmo nesse caso, ainda tem as pessoas que cometem erros. Que pode ser desde aquelas pessoas que investem, mas colocando tudo na poupança. Infelizmente, a poupança ainda é o maior investimento no Brasil, em volume e em quantidade de pessoas que investem. Bom, a poupança praticamente nem te protege da inflação. Dependendo do momento, você pode até perder da inflação. Não é que seu dinheiro não cresce, ele cresce,
mas na velocidade igual ou inferior à inflação do período, que faz com que você perca dinheiro. Ou são aquelas pessoas que pegam dinheiro e terceirizam totalmente aquilo. Colocam na plano de previdência privada indicado pelo gerente do banco, lá do Banco do Brasil, com taxas de administração altíssimas, desempenho péssimo. Ou aquelas pessoas que acham que têm um pouquinho mais de conhecimento e entregam tudo na mão de um assessor de investimentos, que vai lá e coloca um bocado de COI, operações estruturadas, CRI, CRAs de emissores totalmente duvidosos, entre outros ativos, fundos com taxas altas, que terminam detonando seu patrimônio. Então, quando você junta essas três coisas, você vê que o caminho é muito árduo, mesmo para aquelas pessoas que começam a se preocupar com as questões, com a importância de você investir uma parte do seu patrimônio para a sua aposentadoria. Eu cometi muitos erros desde o começo, até porque, como eu tinha falado, não teve a educação financeira na escola. A educação financeira que eu recebi dos meus pais foi muito básica, foi muito mais no sentido, não gaste tudo que ganhe, mas não era uma educação financeira do ponto de vista de investimentos avançado. Já me deu uma base muito sólida. Mas se eu alcancei a minha independência financeira aos 30 anos, não foi por sorte, foi porque eu planejei. Em algum momento eu tive esse estalo. Eu não entendo que o modelo da Previdência no Brasil é falho, não vai segurar a onda. Desde muito cedo, eu comecei a entender a importância de você buscar alternativas para a sua independência financeira. Que ela pode vir em prazo mais curto, que foi o meu caso, por uma série de fatores, mas mesmo que ele demore um pouco mais de tempo, leve 20, 25, 30 anos, pode ser aquilo que vai salvar a tua aposentadoria. Então, no momento que eu entendi que previdência no Brasil e no mundo, tá? Não é uma questão que eu estou criticando apenas o Brasil. Os modelos de previdência eles estão fadados a fracassar por um motivo muito lógico. Primeiro, as pessoas estão vivendo mais, então aquele benefício que antes era pago, a pessoa se aposentava, pagava durante 5 anos e a pessoa vinha a falecer. Hoje em dia a pessoa paga durante 10, 15, 20 anos. Então paga-se por muito mais tempo e tem menos pessoas contribuindo, porque tem cada vez menos filhos, né? As pessoas estão tendo cada vez menos filhos, então com isso leva cada vez menos jovens, então a quantidade de pessoas que estão contribuindo com o passar do tempo está diminuindo. E tem cada vez mais velhos, então são menos pessoas pagando uma conta para mais pessoas utilizarem. Então esse modelo está totalmente fadado ao fracasso. Então qual é o único modelo que eu consigo enxergar que funciona? É você aprender a investir por conta própria, você montar a sua própria carteira previdenciária. Foi isso que eu entendi lá atrás. A partir do momento que eu aprendo a investir meu próprio dinheiro, mesmo começando da maneira mais básica possível e montar a minha própria carteira, isso virou o jogo. Porque, óbvio, eu comecei pequeno, separava uma parte do meu salário para poder fazer esses investimentos e fazia isso da maneira mais simples possível. Tesouro direto, tesouro Selic da massa, o basicão do tesouro direto. Foi assim que eu comecei os investimentos da maneira correta. Tá? Separava uma parte do meu salário, era pouco, mas naquele momento eu ainda vivia na casa dos meus pais, tinha lá meus 20 e poucos anos, então isso permitia que o meu pouco era um percentual grande do meu salário, eu conseguia viver com bem pouco. Depois, óbvio, eu fui adquirindo conhecimento, fui estudando, errando, arriscando um pouco mais, entrei no mercado de renda variável, comecei a investir em fundos imobiliários também aos poucos, meu percentual de investimento em renda fixa era muito maior, era tipo uma carteira 80-20, era 80% em renda fixa, 20% em renda variável, divididos lá entre fundos imobiliários e ações. E à medida que eu fui entendendo como funcionava a dinâmica, perdendo o medo desse investimento, eu fui mudando esse percentual. Mesmo muito jovem, eu tinha um percentual muito maior na renda fixa, porque o meu perfil ainda era conservador. À medida que eu fui adquirindo mais conhecimento, eu fui transitando para um perfil mais moderado, passando para um perfil mais agressivo, que hoje eu tenho uma carteira que é 25% em renda fixa e 75% eu invisto em renda variável, dividido em fundos imobiliários, ações aqui no Brasil e também ações lá nos Estados Unidos. Então, é óbvio, não é rápido esse processo, vai depender muito também da sua renda, porque quanto mais dinheiro você tem para investir, mais você consegue fazer esse crescimento, mais, independente de quanto você começar, independente de quando você começar. Se você seguir os passos corretos, você não necessariamente vai garantir a sua aposentadoria, porque vai depender da sua idade e do quanto você pode investir. Mas seguramente você vai ter um complemento de renda na aposentadoria. E começando o quanto antes, e colocando o máximo de dinheiro que você puder, e estudando para tomar boas decisões, isso pode, inclusive, acelerar o teu processo de aposentadoria. Não para você parar de trabalhar, mas você poder ter mais disponibilidade de tempo, mais liberdade para tomar decisões melhores, ter mais poder de escolha, trabalhar uma carga de trabalho menor, trabalhar em outras coisas que você pensa em fazer. Então é muito importante que você entenda que o segredo é você não esperar ficar rico ou juntar muito dinheiro para começar.
Se eu tivesse ficado esperando, talvez eu tivesse até agora patinando em relação a isso. A grande questão é que quem termina esperando, ter muito dinheiro, aprender a investir antes de colocar a mão na massa, termina entrando naquela estatística daqueles 90% que nunca vão se aposentar. Vão ter que seguir trabalhando enquanto, mesmo depois da sua aposentadoria. Então aqui, dica super simples para você definir uma meta e poder fugir dessa armadilha. Então, primeiro de tudo, faça uma conta ridiculamente simples. Quanto é que você quer receber por mês na aposentadoria? Pode pensar em valores atuais, tá? Não é para pensar, não, quanto isso vai valer daqui a 20, 30 anos, 10 anos, não. Quanto seria um valor que você conseguiria pagar suas contas hoje? Vamos dizer que seja R$5.000. Tá? Multiplica esse valor por 300. Essa é uma continha de bolso que simplifica demais a tua definição de meta. Então, 5.000 vezes 300, você precisaria de R$1,5 milhão. Porra, Rafael, é muito dinheiro. Sim, no começo parece muito, mas agora você já tem uma meta. Antes, você talvez não tivesse meta nenhuma. Então, à medida que você define, não, Rafael, eu quero para viver bem, eu preciso de R$10.000. 10.000 vezes 300 daria R$3 milhões. Então, a tua meta agora é acumular R$3 milhões. Óbvio, você vai começar com pouco, pode ser que seja do completo zero, começando por renda fixa, e pouco a pouco você vai investindo até que você coloque os juros compostos para trabalhar para você. Mas agora você já tem uma meta. Pegue quanto você quer receber lá na frente e multiplique por 300 esse valor. Esse é o objetivo de patrimônio que você vai ter que alcançar para poder ter essa renda lá na frente, protegido da inflação, tá? É claro que daria para gerar um valor com 1,5 milhão, daria para você ganhar, sei lá, 10 mil agora. Mas a questão é que você tem que pensar no valor que você vai tirar uma parte e a outra ele vai continuar investindo para poder seguir gerando e vai te dar uma boa margem de segurança que você vai de fato receber aquilo. O passo 2, comece agora. Não espere, no final do ano, no próximo ano, quando receber o 13º, não. Comece agora. Rafael, mas não tenho grana. Pô, R$50, 10% do seu salário, se não for 10%, nem que seja R$50, abre uma conta na corretora, investe, começa a investir num tesouro Selic da vida, num título público, super simples, só para você começar. E aí depois que você começa, o terceiro passo é aprender, é buscar conhecimento, é assistir vídeos como esse que você está assistindo aqui, e aí você vai subindo o seu nível. À medida que você vai subindo o seu nível, você vai se sentindo cada vez mais confortável, ou pelo menos você vai tendo um pouco mais de coragem para dando passos maiores. Começar a investir um pouquinho em fundos imobiliários, depois começa um pouquinho em ações, começa a receber seus primeiros dividendos, começa a ver os números crescendo pouco a pouco, e aquilo vai te dar segurança, obviamente, motivação para seguir estudando, para seguir investindo e seguir o teu caminho para a tua independência financeira. Porque pode ter certeza, se eu conseguir, você também pode. Qualquer pessoa pode, contanto que você haja agora. Porque o tempo é o teu maior aliado, independente da tua idade agora. Hoje é o dia mais jovem que você vai ser no resto da sua vida. Então comece o quanto antes para poder colocar esse tempo para trabalhar para você. E aí a pergunta que eu deixo para você é, e aí? Você vai querer continuar fazendo parte, ou fazer parte desses 90% das pessoas que nunca vão parar de trabalhar, ou daqueles 10% que conquistam a liberdade financeira? Queria até que você deixasse um comentário, qual o teu plano de aposentadoria? O que é que você tem feito para garantir a tua aposentadoria e o futuro financeiro da tua família, tá? Então deixa aqui nos comentários. E se vai gostar desse vídeo, não deixa de dar o like, para você não é quase nada, mas para mim faz uma baita diferença. Também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu publico vídeos todas as semanas aqui sobre os mais diversos conteúdos de educação financeira e investimentos que seguramente vão te ajudar muito nessa jornada para a tua liberdade financeira, para a tua independência financeira, tá? Então esse vídeo fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau.